Saudações, amigos. Eu sou o Nobre do Reddit. Hoje vamos analisar um relato que é o verdadeiro pesadelo de qualquer pessoa em um relacionamento sério. Imaginem a cena. Você abre as portas da sua casa para um amigo que está na pior, oferecendo teto e comida após ele ter sido expulso pela namorada. O que você recebe em troca? Uma traição que desafia a lógica. O autor do relato de hoje, um jovem de 26 anos, viu o que não esperava no celular desse amigo enquanto relaxavam no sofá. Uma foto comprometedora da própria esposa. A partir daí, mergulhamos em uma espiral de paranoia, investigação e um confronto explosivo que mudou a vida de todos os envolvidos. Esta é uma história sobre proteção, justiça e a importância de validar suas suspeitas antes de agir por impulso. Peguem uma pipoca e uma bebida, porque o drama vai começar. Este vídeo foi criado estritamente para fins de entretenimento. Não há intenção de ofender nenhum indivíduo ou grupo. Esta história foi postada em 13 de janeiro de 2016, no subreddit Tifo, pelo reditor Limberlove Moscow, intitulada: Hoje fiz besteira ao olhar o celular do meu amigo. Para contexto, tenho 26 anos e minha esposa 25, e estamos juntos há 5 anos no total. Estávamos sentados no sofá bebendo algumas cervejas e assistindo a reprises de The Twilight Zone gravadas no DVR. É o meu dia de folga, e meu amigo foi expulso de casa há cerca de um mês pela namorada. Até onde eu sei, ele não fez nada de errado. Ele estava dormindo em um motel, e minha esposa e eu oferecemos para que ele ficasse no nosso apartamento por algumas semanas até que conseguisse encontrar um lugar próprio. Enfim, estamos sentados no sofá e a cerveja dele acaba, então ele se levanta para ir até a minha cozinha pegar outra. Ele coloca o celular virado para baixo no sofá. Eu não deveria ter feito isso, mas eu o peguei para olhar. Ele estava vendo uma foto da minha esposa. Sem roupa. Tenho quase certeza de que é ela. Fiquei muito desconfortável com a ideia de que ele está navegando no celular olhando uma foto da minha esposa pelada bem do meu lado. Eu rapidamente coloquei o celular onde ele estava, e bloqueei a tela para garantir. Quando ele voltou, eu fui para o meu quarto para digitar isso. Pessoal, o que eu faço? Toneladas de pensamentos estão nadando na minha cabeça. Por favor, ajudem, eu não quero fazer nada de que me arrependa. Resumo, encontrei uma foto da minha esposa no celular do meu amigo, que está morando conosco atualmente após ser expulso pela namorada. Edit, fui aconselhado a ficar quieto até que eu saiba, sem sombra de dúvidas, que ele tem uma foto da minha esposa no celular dele. Eu preciso vê-la novamente para ter certeza. Eu não sei como fazer isso, no entanto. Coisas para saber, eu disse à minha esposa que meu amigo, nosso amigo em comum, estava ficando em um hotel por algumas semanas depois de ser expulso, e nós dois decidimos deixá-lo ficar aqui por algumas semanas até que ele consiga um lugar novo. Eu não olhei para a foto por tempo suficiente para dizer se é ou não a minha esposa com 100% de certeza. Não havia rosto na foto. Eu não quero sair por aí lançando acusações. O autor evitou o erro comum de agir pelo calor do momento. A mente humana tem uma tendência perigosa de preencher lacunas de informação com os piores cenários possíveis. O autor admite que não viu o rosto na foto e não tem certeza absoluta, mas sua mente já pulou para conclusões devastadoras. Por este motivo, antes de acusar alguém de traição ou violação de confiança, é importante buscar evidências concretas e não destruir relacionamentos baseando-se apenas em suspeitas. Veja aqui alguns comentários de outros reditores para o autor. Não faça droga nenhuma até que tenha certeza de que é realmente a sua esposa. E mesmo assim, continue sem fazer nada até decidir exatamente o que você quer que aconteça. Se você decidiu que terminou com os dois, então procure um advogado e garanta a sua proteção. Se não fizer isso, você será aquele que estará procurando um lugar para dormir, enquanto ele e sua esposa estarão dormindo felizes na sua cama. Quase certeza de que é ela. Você não tem certeza absoluta se é a sua própria esposa ou não? Sem uma certeza absoluta, há uma grande chance de que qualquer atitude que você tomar seja um erro do qual você irá se arrepender. Celso, use a cabeça e dê uma olhada no seu histórico de chamadas e mensagens para ver se sua esposa envia mensagens para o seu amigo. Estamos em 2016. Esse tipo de coisa está disponível acessando a sua conta online. Durante o dia, o autor fez várias outras atualizações pequenas. Vejam elas aqui agora. A atualização 1. Minha esposa chegará do trabalho em 1 hora e 45 minutos. Meu amigo está trabalhando em algo no quarto em que está ficando, não tenho certeza do que. Estou no meu quarto, lendo os comentários. Vou mandar uma mensagem de texto banal para minha esposa e ver se ela responde. Não vou mencionar nada, só quero ver se ela vai responder alguma coisa.
Estou pensando em algumas desculpas para ver o celular do meu amigo. Se você tiver uma boa, me avise. A atualização 2. Deram-me a ideia de dizer a ele que não consigo encontrar meu celular e pedir para ele ligar para ele. Ele ficou relutante em me deixar usar o celular dele, e é aqui que estou preocupado. Se ele não tem nada a esconder, por que não me deixa ver o telefone? Não sei, talvez ele seja apenas muito protetor. Ele disse, apenas ande pelo apartamento e eu continuarei ligando até você encontrá-lo. Eu não queria que ele pensasse que eu estava desconfiado, então concordei. Eu disse a ele que o encontrei e encerrei por ali. Ele vai trabalhar logo, então preciso pegar o celular dele em breve. A atualização 3. O amigo foi trabalhar, a esposa chegará em 15, 20 minutos. Ainda não consegui ver a foto. Devo perguntar alguma coisa à minha esposa quando ela chegar? Ela não respondeu à minha mensagem banal, esqueci de mencionar isso. A atualização 4. Para aqueles que estavam se perguntando, pelo que me lembro, a foto era de uma mulher supostamente deitada com a blusa aberta, ela tinha seios grandes, o que minha esposa também tem. Isso é tudo que me lembro porque, depois que peguei o celular, senti um enjoo no estômago, bloqueei e o coloquei de volta. Se eu pudesse vê-la novamente, eu poderia identificar com certeza se é ela ou não. Agora, sobre a atualização, ela deixou o celular no trabalho, estou preocupado. Isso deixou minha cabeça girando de todas as formas, eu cutuquei só um pouco e perguntei por que ela o deixou. Ela disse que apenas esqueceu. Pessoal, estou nervoso. Meu amigo está no trabalho e não posso checar o celular dele. O celular da minha esposa está no trabalho. Droga. Eu não sei o que fazer. Vou ficar o mais calmo possível e não transparecer nada. Isso é um sinal de que ela está escondendo algo? Eu realmente não quero presumir o pior, só preciso me acalmar um pouco. Droga, estou desejando um pouco de calmante de novo. Eu costumava ser e o desejo voltou, mas sei que não posso fazer isso. Só para garantir, liguei para o celular dela e ele tocou os 30 segundos completos ou algo assim. Estou tentando deduzir o que está acontecendo de forma astuta. Atualizarei quando tiver mais informações. A atualização 5. Minha esposa está indo para a academia, ela volta em 1 hora. Eu me sinto muito mal, sinto como se estivesse agindo pelas costas dela. Eu amo essa mulher de morte e não sei o que faria sem ela. Continuam me dizendo para confrontar minha esposa ou confrontar meu amigo. Qual eu deveria fazer? Eu não vou acusá-los de jeito nenhum, isso seria errado, então talvez eu deixe isso se desenrolar pouco a pouco. A atualização 6. Última atualização por hoje, até agora meu post foi removido várias vezes e eu prometi que contaria a vocês o que estava acontecendo. Minha esposa ainda não voltou da academia, ainda sem celular. Estou irritado e muito estressado, vou dormir, pessoal. Espero não ter falhado com vocês. Por favor, não me odeiem. Neste ponto da história, a mente do autor está sabotando sua percepção da realidade. Cada detalhe insignificante agora vira evidência na sua mente. O amigo relutante em emprestar o celular? Suspeito. A esposa esqueceu o telefone no trabalho? Mais suspeito ainda. Isso é o viés de confirmação em ação. Quando já decidimos que algo é verdade, nossa mente interpreta tudo como prova dessa crença. Ele está julgando e condenando a esposa sem que ela tenha tido o direito de se defender. É um alerta importante sobre como o estresse pode distorcer nossa visão, transformando coincidências em provas de crime. Isso só reforça o que foi dito anteriormente. Em momentos assim, nunca tome decisões definitivas enquanto sua mente estiver nublada pelo pânico e pela desconfiança. A menção casual ao calmantes e o desejo de recaída revela a gravidade psicológica da situação. O autor não está apenas lidando com uma suspeita de infidelidade, ele está à beira de destruir sua própria recuperação. Vamos agora acompanhar a atualização do dia seguinte. A atualização 7. Então, ontem à noite eu tive uma dor de cabeça bem forte, eu as tenho quando estou muito estressado, e decidi encerrar o dia. Minha esposa chegou logo depois e entrou no nosso quarto. Quando ela acendeu a luz e me viu deitado, ela se desculpou e apagou a luz novamente, me perguntando por que eu estava deitado. Eu apenas disse a ela que estava estressado. Ela se sentou na cama ao meu lado e me perguntou o que estava acontecendo. Eu apenas disse, você sabe, o trabalho, e parei por ali. Ela disse tudo bem, me deu um beijo na testa e perguntou se eu precisava de algo. Eu disse que estava bem e peguei no sono não muito tempo depois da nossa conversa. Acordei no meio da noite, estava com dificuldade para dormir, e fui até a sala de estar. Na varanda estava o meu amigo fumando, e comecei a sentir muita raiva e quis ir lá fora confrontá-lo, mas eu sabia que precisava manter a calma. Fui para a varanda e jogamos conversa fora por um tempo enquanto ele terminava o cigarro. Ficou um silêncio por um momento, e eu perguntei a ele por que ele tinha sido expulso da casa da namorada dele. Como eu te disse antes, cara. Eu realmente não tenho certeza, ela simplesmente expulsou, sabe, eu não fiz nada. Pareceu uma mentira deslavada, eu simplesmente não tinha pensado nisso da primeira vez.
E com certeza é uma mentira. Ninguém é simplesmente expulso de casa do nada e sem motivos. Tenho certeza de que ele está escondendo algo. Ele disse isso com um descaso total pela pergunta, tipo quando seus pais te pegavam fazendo algo e perguntavam o que estava acontecendo e você dizia, nada. E exatamente assim. Eu não questionei mais por medo de que ele pudesse pensar que eu estava tentando tirar algo dele. Conversamos mais um pouco sobre nada importante. Eu disse a ele que ainda estava bem cansado e queria voltar a dormir. Ele deu boa noite e eu voltei para a cama, mas não consegui dormir. Fiquei me revirando, perturbado com a ideia de que algo estava acontecendo. Me levantei um tempo depois para ir à academia. De lá vou para o trabalho e tive uma ideia. Eu ia entrar de fininho no quarto dele, pegar o celular e olhar. O único problema era que a porta dele estava trancada. Fui à academia, mas não fiz muita coisa porque me senti muito desanimado. Cheguei ao trabalho, onde estou agora, e decidi que usaria o conselho que recebi e verificaria o histórico de mensagens através da nossa operadora. Foi difícil fazer isso porque tive problemas para lembrar as informações da nossa conta, mas resolvi tudo. Quando olhei os registros de mensagens, senti novamente que estava traindo minha esposa. Então mandei uma mensagem para ela. Sem resposta. Ela deve não ter pegado o celular ainda. Esperei um pouco até sentir meu celular vibrar. Ela, desculpa baby, peguei meu celular de volta. O que houve? Eu, só queria ver como você estava. Desculpa não termos conversado ontem à noite, eu estava muito estressado. Ela, tudo bem, emoji de beijo. Eu, tenho uma pergunta, no entanto. Você sabe por que meu amigo, foi expulso da casa da ex? Sem resposta. Isso foi algumas horas também. Então ainda estou esperando, torcendo para que ela responda, porque estou tendo um pouco de ataque de ansiedade. Eu cedi e verifiquei os registros telefônicos. Havia um monte de mensagens de ida e volta entre ela e eu, ela e a mãe dela, ela e algumas amigas, e por último, ela e o cara que está hospedado conosco. Nada incriminador, preciso corrigir isso porque confundi o que estava dizendo. Presumo que tenha sido esta mensagem porque foi enviada para mim ao mesmo tempo que para o meu amigo, apenas ela perguntando se ele queria que ela pegasse algo para o jantar, o que ela também me enviou. Desculpe por qualquer pessoa que leu da primeira vez e ficou confusa. Obrigado aos editores que apontaram isso. Então, honestamente pessoal, nada de maior até agora. Vou atualizar se ela responder e se eu tiver mais para contar. Tenho mais algumas ideias de coisas que posso fazer, mas como eu disse, não vou acusar até ter provas absolutas. Eu ainda não acho que minha esposa esteja traindo, eu só quero saber o que está acontecendo. Saio do trabalho em cerca de 1 hora. A esposa sumiu depois que ele perguntou sobre o motivo da expulsão do amigo. A paranoia finalmente encontrou sua evidência. O silêncio dela pode significar tudo ou absolutamente nada, mas para alguém nesse estado mental, o silêncio é sempre confissão. Nesta próxima atualização, o autor finalmente confrontou o amigo. A atualização final. Deixe-me começar pedindo desculpas por demorar tanto para finalmente escrever este post. Quando a atinge o ventilador, ela se espalha por todo lado, e leva um tempo para limpar, então obrigado a todos pela paciência. Certo, após minha última atualização, fui para casa. Eu finalmente ia virar homem e perguntar ao meu amigo sobre o que vi no celular dele. Quando entrei pela porta da frente, coloquei minhas coisas no chão e fui em direção ao quarto dele. Passei pelo banheiro e ouvi o chuveiro, então imaginei que ele estivesse lá e decidi esperar. Fui até o quarto dele, e bem ali no meio da cama, ao lado da mochila e da jaqueta dele, está o maldito do celular dele. Meu estômago revirou de novo porque eu sabia que não tinha mais volta. Eu ia pegar o celular dele e descobrir o que estava acontecendo de uma vez por todas. O celular tinha uma senha, mas foi muito fácil de adivinhar. Tentei 1234, depois o inverso, e após umas 4 tentativas, acabou sendo o ano em que ele nasceu. Enfim, fui até o rolo de câmera e o abri. Rolei por algumas fotos de coisas diferentes, então finalmente cheguei nela. Droga. Eu reconheci a blusa e o quarto onde foi tirada. Aquela é uma foto que ela tirou, aqui no nosso apartamento, do busto dela. Aquela era minha esposa, e o meu amigo tinha foto dela no celular dele. Fiquei com muita raiva, não consegui me segurar, e fui até a porta do banheiro e comecei a esmurrá-la como um louco. Estou gritando o nome dele, dizendo para ele sair dali. A água para ele grita de volta perguntando o que eu quero, e eu continuei dizendo repetidamente para abrir a maldita porta. Ele finalmente abre e está vestindo as calças. Que droga você quer, cara? Estou me arrumando para o trabalho. Foi quando eu soltei a pergunta, por que diabos você tem uma foto da minha esposa no seu celular? Os olhos dele ficaram enormes e ele começou a gaguejar, então perguntei de novo, mas com mais força, por que diabos você tem uma foto da minha esposa no seu celular? Ele tentava falar, mas continuava gaguejando e levantou as mãos para tentar me acalmar. Eu não ia bater nele, mas, cara, eu realmente queria. Ele só ficava dizendo, espera repetidamente. Ele recuperou a compostura, e juro por Deus, ele diz, e eu sei que você está bravo. Eu o cortei gritando, não me diga, no topo dos meus pulmões. Minha esposa te enviou isso? Perguntei várias vezes. Eu estava incrivelmente furioso. Ele finalmente me diz, não, e explica o que aconteceu. Esse lixo de ser humano roubou a maldita da foto, do meu próprio celular.
Eu nem sei como, mas aparentemente o iCloud faz umas dessas onde armazena suas fotos mesmo depois de deletadas. O que me lembra, como eu desativo isso e me livro das fotos? Enfim, ele foi no meu celular e enviou para si mesmo, depois deletou a mensagem. Não acredito que deixei passar quando li o registro telefônico. Eu nem achei que minhas mensagens seriam relevantes, então as ignorei. Perguntei se ele tinha mais, e ele jurou por Deus que não, que só tinha aquela e que não ia fazer nada com ela. Bom, não vai mais, eu a deletei. Ele começou a pedir desculpas sem parar, e bem, eu não dei a mínima. Mandei ele ir embora. Pegar todas as coisas dele e sair, e que eu não queria vê-lo nunca mais. Se ele voltasse, se arrependeria. Coisas desse tipo. Mandei uma mensagem para minha esposa dizendo que precisava falar com ela o quanto antes, mas ela novamente não respondeu. O que era porque o celular dela estava descarregado, não porque ela estivesse escondendo algo. O amigo é claramente um predador oportunista, que se aproveitou da hospitalidade e confiança, roubando conteúdo íntimo, comportamento absolutamente indefensável e criminoso. Mas a situação me faz perguntar, um ladrão digital costuma roubar apenas uma foto? Bom, a história ainda não terminou. Vamos continuar. Minha esposa chegou uns 45 minutos depois que o filho da mãe saiu, e quando ela entrou, perguntei calmamente se podia falar com ela. Ela disse que sim e perguntou se podia colocar o celular para carregar rapidinho, já que ele tinha morrido no trabalho. Ela não demorou e isso me deu tempo suficiente para pensar no que eu queria dizer com clareza. Ela veio, sentou-se e eu comecei a falar. Na verdade, quer saber? Dane-se, o nome dele é Hayden, dane-se esse cara, não me importa o suficiente para proteger o nome dele. O Hayden tinha fotos suas no celular dele. Eu não ia acusar, só queria contar a ela e ver como ela reagiria. Ela ficou com uma expressão muito confusa, mas do tipo que diz, o quê, de forma bem severa. Expliquei a ela tudo o que aconteceu entre o Hayden e eu. Ela ficou tão brava quanto eu, parecia que queria chorar, e isso me deu vontade de chorar. Ela ficava perguntando onde ele estava e o que aconteceu. Eu disse que deletei a foto do celular dele quando peguei e o expulsei. Ela perguntou se ele tinha outras. Contei o que ele me disse, mas ela não acredita que seja verdade. Também perguntou se havia repercussões legais pelo que ele fez e eu disse que iríamos verificar. Em segundo lugar, eu queria ser aberto e honesto com ela. Não queria esconder nada. Expliquei o que aconteceu no último dia e meio sobre a primeira vez que vi a foto e fiquei preocupado porque a reconheci, mas não tinha 100% de certeza de que era ela, e como comecei a ficar muito ansioso, preocupado que algo tivesse dado errado no nosso casamento e que eu a tivesse afastado, e todos esses medos. Ela se sentou perto de mim e nos abraçamos. Eu estava em lágrimas por causa dessa montanha-russa emocional, estava muito estressado, preocupado, triste e irritado ao mesmo tempo, que tudo começou a sair. Ela me abraçou bem forte e disse que eu era um bom marido, e me reafirmou que eu era bom depois de um monte de que aconteceram no nosso passado. Ela percebia o quanto eu estava preocupado e ferido, e ela simplesmente estava lá por mim. Nós dois só precisávamos chorar, eu acho. É catártico e ajudou muito. Não sei o que faria sem essa mulher, eu a amo de morte. Eu estava muito cansado, e após nossos desabafos, não tínhamos vontade de fazer muita coisa, então ficamos deitados a maior parte do dia conversando sobre o que íamos fazer para consertar nossa situação. Fui até a casa da ex do Hayden, e perguntei por que ela o tinha expulsado e expliquei a situação de ele ter uma foto da minha esposa no celular. Acontece que o filho da mãe a traiu. Fiquei enojado. Eu nunca esperaria que ele fizesse isso, mas depois de tudo o que aconteceu, não me atingiu tão forte quanto eu pensei que atingiria. Ela estava bem enojada com o comportamento do Hayden, e me contou muitas coisas que eu nunca soube sobre ele. Foi bem desconfortável de ouvir, mas ela precisava desabafar. Fui a um escritório de advocacia perto de nós e perguntei sobre as repercussões legais de roubar fotos de alguém. Eles me deram várias opções que vou apresentar à minha esposa. A maior que vejo funcionando é um processo judicial. Quando cheguei em casa, minha esposa me mostrou um monte de mensagens que recebeu do Hayden, ele me enviou algumas que ignorei. Ele estava muito provavelmente bêbado porque as mensagens eram muito difíceis de entender, ele ficava pedindo desculpas, e mandava uma a cada 10 minutos, o que estava ficando irritante. Então ela desligou o celular. O resto do dia foi tranquilo até que ele veio à nossa porta e começou a implorar para que o perdoássemos. Me senti muito mal, o cara estava arrependido, bêbado, provavelmente não foi trabalhar e estava cansado. Eu disse a ele que ele precisava nos deixar em paz, e que entraríamos em contato com ele mais tarde, ele aceitou. Não tenho certeza para onde ele foi, mas presumo que tenha sido um hotel, ou possivelmente a casa de outro amigo. Antes que perguntem, ele não dirigiu até o nosso apartamento, ele pegou um Uber. Ele começou a nos importunar mais, e desta vez, estava ficando um pouco violento, com ameaças e coisas diferentes. Esse cara estava agindo como um tremendo lixo. Tentei ser legal, mas agora ele está tentando se fazer de inocente enquanto nos ameaça com os papos de eu não fiz nada de errado, não conte para ninguém ou eu vou te Dane-se o Hayden, sério. Ele estava realmente me irritando, não parava de nos ligar. Minha esposa estava preocupada que ele viesse aqui e tentasse cumprir as ameaças, então fiquei com ela o dia inteiro. Nós dois decidimos que vamos prestar queixa agora por causa do quão imaturo ele está sendo e até nos ameaçando. Achei que poderíamos lidar com isso como adultos, mas agora ele está trazendo isso para si mesmo. Quero que tudo isso acabe.
Estou cansado e quero as coisas resolvidas, mas tudo virá com o tempo. Obrigado, pessoal, por estarem comigo nesta jornada louca. Significa muito que estranhos na internet queiram me ajudar com meus problemas. Eu precisava de um lugar para desabafar e validar minhas suspeitas, e apenas sentir que as pessoas me apoiavam se tudo desse errado. Muito obrigado, vocês significam muito. Tirando as eventuais ameaças de morte e coisas estranhas, eu agradeço as mensagens que me enviaram para que eu não me sentisse sozinho. Obrigado, Reddit. Um alívio saber que a esposa não estava traindo. A verdade é que ela era completamente inocente e nem sabia que tinha virado vítima do Hayden. O Hayden mostrou sua face real quando confrontado, do amigo arrependido ao agressor ameaçador em questão de horas. Esse padrão é clássico de personalidades manipuladoras. Quando a máscara cai e a vítima não aceita o papel de culpada, o predador ataca. Ele traiu a namorada, invadiu a privacidade dos amigos, roubou o conteúdo íntimo e, quando exposto, teve a audácia de se fazer de vítima e partir para ameaças. Isso revela algo perturbador. Pessoas assim existem e frequentemente se disfarçam de amigos necessitados. A ex-namorada do Hayden sabia quem ele era, por isso o expulsou. O autor e sua esposa descobriram tarde demais que os sinais de alerta existem por um motivo. Agora, como de costume, veja aqui 3 lições que aprendemos com essa história. 1. Nem toda história com sinais de traição termina em traição. Nós consumimos tanto conteúdo na internet de gente sendo traída que automaticamente assumimos o pior quando vemos algo suspeito. Mas cada situação é única. Felizmente para esse autor, a esposa era inocente, mas ele quase destruiu tudo assumindo que ela era culpada. 2. Tenha cautela com quem você acolhe sem conhecer a história completa. O autor aceitou a versão do Hayden de que ele não fez nada e foi expulso de casa injustamente, sem questionar ou verificar com a ex-namorada primeiro. Psicologicamente, nós humanos temos tendência a acreditar em quem nos conta a história primeiro, especialmente se é alguém que consideramos amigo. Mas versões de um só lado da história são perigosas. Se ele tivesse ligado para a ex do Hayden antes de abrir as portas da casa, teria descoberto que o amigo era um traidor mentiroso. Cautela saudável protege você e quem você ama de predadores que se disfarçam de vítimas. 3. Impulso destrói até você mesmo. O autor teve 1000 impulsos durante essa história. Quase confrontou o amigo aos gritos várias vezes. Quis bater nele, pensou em acusar a esposa, quase recaiu nas drogas. Psicologicamente, impulso é o inimigo número 1 da sabedoria. Quando você age no calor da emoção, você toma as piores decisões possíveis. Quando você sentir vontade de confrontar alguém, fazer aquela acusação ou tomar aquela atitude drástica, pare. Respire. Durma uma noite se for preciso. Haja com calma. Decisões impulsivas criam arrependimentos permanentes. O que você achou dessa história? Qual seria seu conselho para o autor? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Muito obrigado pelo apoio e obrigado a todos por assistirem até aqui.